E o Giro Rural de hoje mostra uma alternativa sustentável para lidar com o esgoto doméstico nas propriedades rurais. Se olhar assim, vai pensar que desistimos de fazer essa reportagem, né não? Foi assim que encontramos o tempo em Lima Duarte, na zona da Mata Mineira, para conhecer um pessoal que estava todo animado construindo fossas ecológicas na zona rural. Para uns, mau tempo. Não para mim, que juro ter avistado um campo que lembra as pradarias do nosso Pampa Gaúcho ou da América do Norte, para levar a imaginação bem para longe. E isso dialogando amistosamente com São Pedro para segurar a chuva só um pouquinho. E chegamos à comunidade de Monte Verde para ver como estavam os preparativos para a construção da fossa ecológica dos sócios Ivan e Vladimir. A fossa construída na casa do Sítio Jacuba deve atender a 5 pessoas. Aqui é uma área de criação de gado. Há um pouco interesse em preservar o meio ambiente. É mais voltado para a saúde animal, que indiretamente está ligado às fossas que não eram desse tipo, eram jogadas no quintal. Então, a nossa ideia é preservar o meio ambiente. Então, a gente partiu para essa linha e com a ideia de preservar e divulgar para os vizinhos. Conforme explicou a técnica da Emater, existem várias maneiras de coleta e tratamento do esgoto doméstico. Uma delas é conhecida como fossa de evapotranspiração. Construída com entulho e pneus velhos, esta fossa retém toda a água do esgoto, que é eliminada através da evaporação das folhas de bananeiras, entre outras, plantadas na parte superior. O pouco material sólido restante do fundo é eliminado pela adição de esterco de gado fresco com água, que deve ser despejado no interior da fossa de 3 em 3 meses. Dessa forma, o que antes era jogado no solo e cursos da água é aproveitado como adubo nas plantas, sem causar poluição ao meio ambiente. E qual é o ganho que as pessoas têm ao construir a fossa ecológica em suas casas? Eu acho que é a qualidade de vida, né? Sustentabilidade ambiental, né? A preservação da água, tanto a água superficial como a água subterrânea. A água do que os animais consomem, né? Galinha, pato, que são consumidos pelos produtores, né? E têm acesso a esgoto a céu aberto, não vão ter mais. Geralmente, o custo máximo gasto na construção de uma TEVAP, tanque de evapotranspiração, será de até R$1.000, podendo atender até 6 pessoas numa mesma residência. A ideia é diminuir custos e ficar em dia com a legislação ambiental. Quem não obedecer à legislação pode ser multado por órgãos ambientais em até R$4.000. Isso se ainda não mantiver fossa negra em sua propriedade. Na zona rural do município de Lima Duarte, já foram construídas mais de 25 TEVAPs. E o mais interessante disso tudo é que a demanda pela construção partiu dos próprios moradores. Vamos fazer o que puder fazer, a gente vai estar dando esse apoio para melhorar a situação das nossas águas aqui, que está indo para os rios, que vão alimentar nossas cidades. E foi pensando em preservar o meio ambiente é que o Vladimir e o Ivan resolveram construir uma fossa ecológica aqui na propriedade deles, em Lima Duarte, para evitar que córregos como esse, que corta a propriedade deles, morra futuramente. Saneamento é saúde, então a gente pensa que a gente vai estar contribuindo com a saúde de todos que moram, contribuindo com a saúde das pessoas que vão utilizar, os animais que utilizam essa água. Então nossa perspectiva é de saúde, é de qualidade de vida. No Sítio Jacuba, mantém um viveiro de mudas nesse cantinho para investir em agrofloresta. Ali no morro, dê uma olhada, o solo está degradado porque estava sendo utilizado como pastagem para o gado. Mas isso é coisa do passado na vida dessa dupla cheia de planos. A propriedade tem muita área nativa oriunda de vegetação de Mata Atlântica e água não falta por lá.
Eles plantaram mudas de árvores como essa palmeira Jussara, que agradecia pela fartura do equilíbrio ambiental. E chegou a hora de saber o que é destaque hoje no portal MB News. Bom dia, Heloísa. Bom dia, Lília. Bom dia a todos que nos acompanham aqui no Jornal da Manhã. Hoje vamos começar falando de oportunidades. Uma competição voltada para mulheres games premiará 2 participantes com a produção e o lançamento das ideias inscritas. Os jogos das vencedoras serão produzidos em parceria com a Teps Games, uma das maiores produtoras de jogos móveis do Brasil, e lançados no Google Play no ano de 2020. Elas também ganharão acesso ao conteúdo online com 144 horas sobre programação. São 16 cursos em diversas áreas de desenvolvimento de jogos. Além disso, as ganhadoras receberão mentoria em São Paulo, na sede da TEPS. Uma visita ao escritório do Google em São Paulo também está incluso na lista de prêmios. E para quem estiver interessada, o prazo é até o dia 30 de setembro para mulheres de 15 a 21 anos de idade. Que bacana, hein? E agora, mudando de assunto, os trabalhadores têm até o dia 28 de junho para sacar o abono salarial 2018-2019. Os valores variam de R$ 84,00 a R$ 998,00, conforme a quantidade de dias trabalhados durante o ano base 2017. Os benefícios foram liberados de forma escalonada de acordo com o mês de nascimento, mas agora estão disponíveis para os nascidos em qualquer mês. O valor do benefício pode ser consultado no aplicativo da Caixa Trabalhador, no site da Caixa ou pelo atendimento Caixa ao Cidadão. E para estas e outras notícias, acesse o nosso portal mbnews.tv.br. Bom fim de semana a todos, eu volto segunda-feira com mais informações. Ok, Elô, obrigada pela participação, até segunda-feira. Nesta semana, vários países comemoraram o Dia da Língua Portuguesa. A variação da língua é grande e mesmo com sua diversidade, ela une várias nações. Nossa janela cultural de hoje destaca a importância e particularidades da língua portuguesa. O português hoje ocupa a 5ª posição de língua mais falada no mundo e está em evolução de forma peculiar, avalia esta linguista. As variações foram gigantescas, né? Nós chamamos isso dentro dos estudos da linguagem de metaplasmos, que são as alterações fonéticas que uma língua sofre ao longo do tempo. E hoje, quando nós pensamos em Brasil, é muito mais rico ainda, porque além da influência que nós tivemos dos povos indígenas e dos imigrantes, a língua ficou uma língua muito multicultural. José de São Tomé e Príncipe, ilhas do território africano. Graduou-se em Comunicação Social, habilitação em Relações Públicas em Portugal e está em Varginha para fazer especialização em Gestão Estratégica e Inteligência em Negócios. Apesar de seu país de origem falar português, as diferenças da língua portuguesa são inevitáveis. Chegando lá em Portugal, é claro que a forma como eu aprendi a língua portuguesa em São Tomé e Príncipe condicionou algumas coisas em Portugal. E pronto, para complicar, digamos assim, mais, em 2017 eu vim para o Brasil fazer a mobilidade acadêmica. E chegando aqui, há algumas palavras que vocês usam aqui que lá nós não usamos. Como, por exemplo, lá em Portugal, se eu quiser ir à casa de banho, eu digo casa de banho, não é? Mas vocês aqui é banheiro. E também há outras palavras, como, por exemplo, lá em Portugal nós dizemos baloiço. Em São Tomé também dizemos baloiço, mas já aqui no Brasil vocês dizem balanço. E são essas particularidades, mas a fim das contas, eu acho que é isso que torna a língua portuguesa uma língua rica, porque se formos para Angola, também tem as suas particularidades, se formos para Moçambique, Timor-Leste, Guiné-Bissau, também tem as suas particularidades, e eu acho que é isso que nós devemos pegar. Quando eu digo nós, são os formados na área de língua portuguesa, não é? E trabalharmos isso para que a nossa comunidade possa desenvolver em conjunto. 10 de junho é o Dia de Portugal. É a data que marca o falecimento de Luís Vaz de Camões, o grande responsável pela popularização da língua portuguesa, isso em 10 de junho de 1580. Se hoje a língua portuguesa é a 5ª língua mais falada no mundo, isso deve-se ao Brasil.
E quando vemos que a língua portuguesa, que nessas atividades, né, de Camões e das comunidades portuguesas, que está relacionado à língua portuguesa, não é vivenciado aqui, chega a ficar um pouco aquém da expectativa, não é? Porque, pronto, mais uma vez, se a língua portuguesa é a quarta, quinta língua mais falada no mundo, isso deve-se ao Brasil. E só para você ter a noção, quando os estrangeiros aprendem a língua portuguesa, eles aprendem o português do Brasil. Então, e eu acho que o Brasil deve tirar o proveito dessa situação. Nós devemos olhar com esse carinho para a nossa língua, né? E Portugal tem o Camões, nós temos o nosso Chico Buarque de Holanda, que é um grande poeta da língua portuguesa, que inclusive esse ano recebeu o Prêmio Camões. E eu acredito que precisa sim ser mais divulgado, mas eu acredito que muitos projetos já trabalham em cima disso. O programa Jornada Produtiva de BH abriu um edital para formalizar o comércio de frutas nos locais públicos da capital. Serão disponibilizados 13 pontos de venda no Hipercentro. Para fazer a inscrição e regularizar a situação, o ambulante deve ir ao BH Resolve até hoje, sexta-feira. Documentos na mão para legalizar uma atividade de 40 anos. Seu José vende bananas e laranjas na Savassi e veio ao BH Resolve para se cadastrar de acordo com o edital divulgado. Tudo o que ele quer é ficar tranquilo. Eu acredito que tem que pagar uma taxa, mas a pessoa paga e recupera, né? É melhor do que fiscalização está tomando. Nesse primeiro momento, apenas comerciantes de frutas vão poder concorrer aos 13 pontos de venda na região do Hipercentro. Outro edital com vagas para o restante da cidade será publicado no fim do mês. Todos terão que seguir normas, que incluem pagamento de taxa e aquisição de carrinho com a identidade visual do programa. Todas as regras estão no edital, né? Então o edital já está publicado há mais de um mês. Todos que comparecem ao BH Resolve têm acesso ao edital também. E eles vão ter que se adequar ao carrinho que está definido nesse edital, as medidas e também a identidade visual, que é a identidade visual do programa. O programa da Prefeitura vai gerar 3.400 oportunidades, o que inclui, além dos vendedores de frutas, os pipoqueiros, os feirantes e donos de food trucks. Cada categoria tem um edital específico. A ideia é gerar renda, mas de forma organizada. Wilson chegou com a bicicleta no BH Resolve, mas teve que dar meia volta. Ainda não está aberto o edital para as bikes, mas ele não desanima e vai buscar a legalização. A gente tem que andar direitinho na linha para não ter esse problema de fiscal tomar a sua mercadoria, né? Aí eu prefiro já fazer a licença e poder vender minhas mercadorias tranquilo aí na rua, né? Quem perder o prazo e não se legalizar, corre o risco de perder a mercadoria. Tem que pagar um preço público, né? Esse preço público varia de acordo com a atividade, para alguns é um preço público mensal, para outros é um preço público anual, porque ele tem que pagar pelo uso do espaço público. Mas a vantagem é total do trabalhador, né? Primeiro porque ele pode trabalhar formalizado, dentro de um programa institucional, e ele não vai precisar mais arcar com as sanções da fiscalização, correr o risco de ter mercadoria apreendida e pagar a multa, né?